community. And thus it leads to notion of complex and composite personal and mind. So let's just look at column, which is this engagement of familiarity, which is intended to capture this personal attachment to the world, which is something lacking worth of solidarity because it's an abstract solidarity. And here we have, on the opposite, a very close concern. But then the problem for politics is that it is very far from communality. So how can we look at community from this engaging in familiarity with the world? This is something challenging. It has nothing to do with the classical answer of aggregation of individual, which is a very simple but misleading solution. So I already mentioned these two basic operations, communicating and composing. Okay, so in the case of the third grammar, I will concentrate on the main conceptual object to clarify in this notion of commonplace. So let's go directly to this notion of commonplace with some cases, or at least discussion of cases. When you say commonplace, when one says commonplace, one reacts usually. And precisely commonplace is not cliché. Cliché is the failure of communication through commonplace. Commonplace is an object, a place, a cultural object, a scene of a film, of a book, which different person invest emotionally with the perception that there are deeply, intimately related to it. Since very different person with very different familiar experience do that simultaneously, it means that the commonplace is not precisely shared. You cannot identify it with a strong definition. But what is remarkable in the communication through this commonplace is the fact that people recognize this, and there is a sort of shortcut, very strong shortcut with a strong emotional discharge, would you say that? Like electric power? Because there is the connection, like in a shortcut, with this low potential of familiarity and this object. Now, usually, this kind of object is disqualified in political and social sciences. Why? Because there is a strong suspicion towards the notion of stereotype, family, by stereotype. All of social psychology has been built in the criticism of stereotyping. The reason why this notion is disregarded. Another reason I would add to that is the fact that art, contemporary art, which I appreciate as everybody, but is constantly
struggling against cliché, principal orientation of contemporary art, certainly not classical art. So we are very well equipped somehow in political sciences to suspect anything like stereotype, but being so much suspicious, we also completely lack strong dynamics of everyday communication, which can be, by the way, interestingly, it's a kind of communication where words, argument are not necessarily important. And I mentioned as an example, I showed the example in the United States. Also, the main research has been done in other countries, but in that case, it's quoted by Ushakin, who is a Russian anthropologist. And it's the example of a widow from September 11 who take part to commemoration. And she explained that the best thing that she would do is to sing American song. Here, of course, the words looks very simple, nearly cliché, but you can imagine there's thousands of people, and this lady has a singing. Well, this is exactly a case of wide use of a commonplace, because of course it's not at all clear. All these people invest, it's shared, or that it is just common. It's not very appropriate. But something happens. Now, interestingly, Ushakin, who is very familiar of this commonplace as a Russian, initially Russian citizen, maybe because now he's a US scholar, is criticizing that, and he's using Adorno. And of course, Adorno is with his mass, with the critique of mass culture, has in mind as something dangerous, this stereotyping I mentioned before. And look now at the quotation of Derrida, which is much more balanced than Adorno, saying, I can manipulate symbols, he used symbol, which of course commonplace are part of the huge category of symbol, but symbol is so weakly defined that it's not very useful pragmatically. But Derrida says, I can manipulate symbols without animating them. The issue at stake in this grammar. Cliché, which means not animating the commonplace, is actually the failure of the true commonplace. You know, you probably know Pierre Nora notion of lieu de mémoire, which is based also on the rhetorical tradition mainly. And what we do is different because Nora has an historical, memorial, and patrimonial conception of this. But there are, of course, some connection between the categories we developed and Nora. Okay, and now we can go and with this category and reflect upon a combination of civic worth with this grammar of commonplace, to have an understanding of the kind of compromise which gives the left a strong popular support. And I mentioned some papers. I even mentioned my colleague and friend, Frédéric Vandenberg paper, who does not take side with my analysis, but I read his paper, which I think is also through the category of convivialism, raising the issue on
discussing today about Lulism. Now, this is an example. I've been in Soviet Union, as in France, when the Communist Party was strong. What was important was not the Communist Party, but the sort of companionship basis. But also in the 60s, what is called the Thaw, the dégel in Soviet Union. And I was there actually as a child. And I took some photos of the film I've seen at that time. It was a moment of opening. This combination of civicness, of course, of the communist regime, with commonplace flexibility and openness to familiar ties. Look at this photograph. It's the classical May the 1st March. Now, in the film, I took these photos out by Khutziev. Niet 20 Liet, I am 20 years old, is the name of the film. You'll see how very nicely the director of the film, looking at the different level of engagement involved in this march, from very close familiarity to the classical, civic, and of course state-directed march. And it does that through also the eye of the photographer or the eye of television. I need to go quickly because it's close to the end. So this is the level of festive relationship within the march. You have children, and of course there is Lenin too. The song is saying, "My motherland, I love you with my whole heart." You know, so this is also the heart is involved, and not only the civicness of solidarity. So this is the level is there is courtship on one side, on the other there is the baby looking for the daddy, and then you have the television. So you have the, of course, the official view on the right, the May greetings and congratulations on the holiday. Now, to finish, I want to insist on the fact that this combination can break apart when the popular commonplaces are aligned, are interlocked in something that will cover all of them, unify all of them, which is precisely what extreme right populism does. This will be how many? So the risk is the one I mentioned here, transforming commonplace into substantives, substantial and essential ground. And here I give an example of this process. This is a commonplace performed in the street in Russia for Christmas. Now this is the use Front National extreme right French march. And here you have a very nice, this is my last slide, very nice figuration of this process, staging by Chernyakov. Can I comment on it, or it's too late? It's too late? No, one minute. This is all the benefit of art. On the left, you have a cliché, literally an image, and you see characters walking, live characters walking like as if they were within the cliché. Interesting of what
the present-day Putin regime is doing with commonplace. And then on the right, you see that this is a television studio behind the background and superimposition of live actors, cliché imageries. So for the process not only of Putin, authoritarian, nationalist regime, but also more generally of the transformation of commonplace in populist movement. Thank you. Obrigado, professor Taganor. Sou Zé Rezende. A todos. Em primeiro lugar, queria o convite que me foi feito para estar aqui nesta mesa, para pensar público e do privado, num diálogo estabelecido desde 2007 com o ENIAC, de um lado, e também com o Laurent Thévenot e outros colegas que trabalham em conjunto com ele, com a minha vasta equipa, que já tem, neste momento, alguns representantes no Brasil, uma vez que estive um ano como professor na UENF, e tenho dois doutorandos que estão, neste momento, sob minha coordenação da tese, e que também trabalham neste domínio da sociologia pragmática, e para pensar este tema, o desafio que me foi lançado, eu solicitei uma usurpação de um conjunto de pesquisas que estão sendo feitas por estudantes do meu de doutoramento que eu acompanho, e intitulei a minha intervenção como envolvimentos em processos turbulentos que ocorrem, sobretudo neste contexto, nas escolas públicas em Portugal e no Brasil. Duas das narrativas que eu vou aqui é justamente esta relação, esta comparação entre o Brasil e Portugal no domínio da escola pública, e, por outro lado, vou apresentar um conjunto uma narrativa de uma longa entrevista que foi feita pelo Heitor Benjamin, também da UENF, em relação a uma doente soropositiva, uma carreira longa de doença, com mais de 10 anos, que me permitiu ir a fazer uma comparação de certas outras entrevistas com doentes soropositivos portugueses, que também são doentes com uma longa carreira da doença, que é a AIDS, e um pouco como é que entre a escola e as questões da saúde, entre seres capacitantes ou que são formados nas escolas como para se tornarem seres capacitantes de um lado, e de outro com seres mais vulneráveis, que são os doentes da AIDS, como é que é possível fazer esta deslocação intencional entre o público e o privado, e muitas vezes essas deslocações, ou acabou de dizer, essas composições entre o público e o privado, são, por vezes,
ou colhem-se, por vezes, através de processos muito turbulentos. Que eu vou mostrar há uma tentativa da direção de uma escola de Macaé, é a escola Louise Wright, que o Birajara acompanhou a quanto das ocupações dos estudantes nas escolas públicas. Ele está neste momento, a sua tese de doutorado é justamente sobre as vozes da ocupação em diferentes escolas, algumas entre as quais esta, e quando ele se envolveu neste movimento de ocupação das escolas públicas, ele interessou-se muito sobre a conflitualidade que existe entre o grafite e a pichação. E por isso, e mostrou, é possível pôr a desqualificação que o diretor desta escola faz e, portanto, há aqui um engrandecimento do grafite em comparação com a pichação, e o Luís vai encontrar em outras dimensões da própria pichação noções que contrapõem, são críticas que contrapõem justamente ao uso do grafite que está aqui a ser endubrecido pelo diretor da escola, com palavras, pichar para quê, é um desrespeito ao direito, é um crime ambiental, etc. E, portanto, está assinado Educando com Amor, e é o diretor Louise Wright que assina e que, de certa maneira, dá importância a esta imagem que é o grafite. Ora, o Birajara vai encontrar, quando analisa um conjunto de figurações que são o resultado da pichação dos alunos durante a ocupação, ele vai encontrar, por um lado, uma série de categorias que ele sistematizou. Por um lado, união, está no sangue, na veia corre spray, a rapaziada que rabisca, essa foi a nossa escolha, liberdade de expressão, estilo de vida, amizade, troca, liberdade de expressão, linguagem da rua, o bagulho é quem faz, é parte da vida e tem que ser respeitada, é um hobby, temos contar a nossa história, marcar a época. Eu queria ver a minha no muro, entre outras alegações que ele também verificou. Ora, notam-se nestas categorias composições com deslocações entre a crítica cívica, como por exemplo a liberdade da expressão e a linguagem da rua, até alegações de caráter mais particular, como é o caso da terapia, e outras que são como um vai e vem entre as duas, entre a questão cívica e a questão particular, que, como por exemplo, quando a alegação se refere ao estilo de vida ou à amizade. Há ainda outras alegações categoriais, onde as operações críticas são de diversa natureza. Por exemplo, ele colheu a anarquia pura, é para afrontar, é para denunciar a degradação da cidade, é para lutar pela paz, a voz do povo, crítica às injustiças sociais, resistência, criticar o governo, guerrilha artística e pacífica, contra a domesticação do sistema e suas relações inautênticas, entre outras que ele também trabalhou, e eu tive aqui que fazer uma seleção. Onde o que sobressai são justamente operações críticas de cariz cívico, referente ao espaço público da cidade, às políticas públicas estaduais e federais, que ele encontrou em muitas do trabalho de campo que ele tem vindo a fazer. Ele próprio refere que a lei que descriminaliza o grafite no Brasil é de 2011 e é incorporada uma lei de 12 de fevereiro de 1998, penais
sobre condutas e atividades lesivas, atividades lesivas ao meio ambiente. Isto é outro. Podemos dizer que 3 critérios que condicionam a legalidade do grafite: a qualificação artística, o reconhecimento da propriedade privada e do património público. A sua descriminalização, o legislador atribui qualificativos que são figuras do bem comum, como, por exemplo, a preservação e conservação do património e o valor expressivo da estética no âmbito da concepção sobre a arte. Mas se a lei qualifica o grafite, desqualifica a pichação, dispositivo de qualificação política, como o Bira encontrou e dá prova no seu trabalho de campo. Esse dispositivo de qualificação política é justamente a voz dos mais novos, no caso presente, adolescentes e jovens e adolescentes que estão na escola ou fora da escola. É um exemplo dessa voz de cariz político, uma vez que a qualificação dada à categoria de vandalismo, dinheiro público mal distribuído e aplicado. As setas da denúncia atingem diretamente os poderes e as ações públicas. Ou a imagem 3, onde a ironia e a provocação aparecem como dispositivos críticos e como dispositivos políticos. Em resposta à expressão não falo em crise, o ato de fazer o ato da pichação vai usar uma expressão de humor referenciada pela resposta irónica. Então, me arrumo um emprego. Ponto. Portanto, há aqui, de facto, um conjunto de imagens que podemos fazer notar essas tensões entre o espaço público e o espaço privado. Agora vou passar para uma outra pesquisa que está a ser desenvolvida em Lisboa, do ponto de vista que é acompanhada por um estudante que é o David Beirante, que está a fazer um trabalho sobre a educação sexual das escolas públicas. E por isso também encontra aqui, no quadro de uma prática pedagógica que tem que ser assumida como uma prática para todos, questões temáticas ligadas à educação para a sexualidade, onde o conflito entre o público e o privado, entre o público e o íntimo, se colocam de uma maneira muito acrescida. Ora, quanto à pesquisa que está a ser envolvida pelo David Beirante em Portugal, em escolas secundárias da área metropolitana de Lisboa, o seu propósito é captar processos múltiplos a partir de formas de qualificação da educação sexual e em meio escolar, em sala de aula ou fora dela. O trabalho de campo exploratório torna possível determinar um conjunto de momentos onde alunos e professores estão face a face, discutir temas diversos sobre práticas, atos sexuais e efeitos destas práticas entre adolescentes e jovens, como, por exemplo, a problemática das doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS, as gravidezes precoces na adolescência, etc. No texto, há uma referência provocadora de um aluno, quando a professora de uma escola insiste na necessidade de preencherem um questionário. Procura exatamente determinar que conhecimentos os estudantes têm sobre a sexualidade, que a professora possa organizar a sua intervenção nestas sessões. Uma das questões do questionário procura saber se os alunos conhecem os meios de contracepção. Um dos alunos interroga a professora sobre qual o meio de contracepção que ela usa habitualmente. Há aqui, como se entende, uma manifestação expressiva de provocação entre o estudante e a professora, e uma vez que, da parte da professora, ela nega-se a responder qual é o seu meio de contracepção, uma vez que faz parte do seu espaço íntimo. No entanto, o questionário parece não pressupor
que justamente os alunos se confrontem com uma situação idêntica. No segundo texto, fica expresso uma tensão sobre quando os questionamentos sobre a sexualidade se deslocam para práticas sociais que alguns adultos pressupõem como atos promíscuos, seja qual for a orientação sexual. Quem mais adere a estas práticas estão na margem do normativo? Quem e como se envolvem os adolescentes nestas práticas sexuais arriscadas? Ora, no diálogo selecionado, uma aluna, a partir da questão das práticas promíscuas. Do lado masculino, são as meninas que tomam a iniciativa de transarem e assumem-se como oferecidas. E a aluna, que está presente na aula, responde que nem todas as meninas são iguais, o que leva o colega a fazer a referência pública. Que ela é uma das meninas que mais transa fora da escola com uns e outros. É a menina que falou em defesa das outras. Ora, e para finalizar esta discussão, a menina dispõe-se a bater no colega, uma vez que há, obviamente, uma falta de respeitante, não aceitando esta desqualificação e a manifestação abusiva de questões deslocadas da discussão. Nesta situação turbulenta, surgem tensões sobre a exposição pública de envolvimentos em regime assente na proximidade e na intimidade familiar. Nas próximas duas narrativas, elas pressupõem uma seleção de uma longa entrevista que o Heitor Benjamin fez com já cerca de 50 e muitos anos, que é uma doente de AIDS de longa duração, com mais de 10 anos, e é uma entrevista muito interessante, porque justamente esta tensão entre o espaço público e o espaço da intimidade. Foram entrevistados doentes de ambos os géneros, e um dos propósitos era justamente capturar momentos experienciados pelos doentes, onde se observam tensões, quando o corpo frágil é por vezes deformado, se defronta com outros seres em distintos espaços públicos. Porque é que os doentes seropositivos não se mobilizam para reclamar os seus direitos? Se foram positivos, não são dotados das qualidades requeridas pela ciência política quando medem, por exemplo, a qualidade da democracia. Positivos não participam nas suas causas e usam o seu direito de reserva. Lá está, é muito interessante porque aproxima-se das questões que o Laurent há pouco falou, justamente porque estas questões são muitas vezes colocadas por militantes e partidos de esquerda, sobretudo militantes que, sendo soropositivos, também fazem parte e trabalham, ou melhor, envolvem-se em partidos de esquerda. Falas revelam justamente um conjunto de motivos, diria, como Stuart Mill, como Wright Mills, uma gramática de motivos, porque é a revelação da doença em contextos de familiaridade e os modos distintos como uns e outros a doente quando se expõe perante os pais e os filhos. Portanto, a narrativa começa justamente com o facto de ela ter revelado à família, sobretudo ao pai, à mãe e aos filhos, que era doente. E ela observa que, ao contrário da reação do pai, foi uma reação acolhedora, assim como a reação dos filhos, a figura da mãe é mais tensional, porque não consegue guardar o segredo, o medo em quem transporta no seu corpo as marcas da AIDS. E, portanto, a senhora, a mãe, divulga na comunidade onde habita que a filha era portadora desta doença. E adianta que a discriminação do seu ser vulnerável tem estado a acompanhar em diferentes momentos, apesar de hoje ser menos visível do que outrora, mas continua a haver discriminação, e fala diretamente numa ocorrência vivida no ônibus, e esta um olhar irónico estavam
e apontam como doente com AIDS, estigmatizando. Ela, quase todos morreram, e eu ainda aqui estou viva sob a proteção de Jesus, uma vez que mora sozinha, mas acompanhada por Deus, que vela pela sua vida, dos seus filhos e dos seus netos. A narrativa desta mesma longa entrevista, é possível identificar confrontos que a doente tem com o seu corpo pela toma de muitos medicamentos. É uma doença, esta é uma doença que se qualifica como ajustada, é uma doente que se qualifica como ajustada aos parâmetros médicos, uma vez que cumpre integralmente o plano da toma da medicação, mas ela vai notando que o corpo apresenta sinais de mudança. Nesse sentido, o próprio corpo que ela transporta, de certa maneira, trai a apresentação de si mesma no espaço público. Esta senhora, quando nova, e ela faz essa referência na narrativa, e sem a doença, qualifica o seu corpo como um corpo violão. Isto é, como um corpo com curvas, com um corpo com as curvas bem dimensionadas, que, pela toma da medicação, vai perdendo esta forma quando a doença se prolonga em virtude dos efeitos dos medicamentos que toma. Ganha o prolongamento da vida pelo efeito dos medicamentos. Como vimos atrás, esta portadora de uma doença crónica traz outros efeitos no seu corpo que dão provas aos outros de uma enfermidade que ninguém sabe, mas gostavam de conhecer. Uma vez que a pessoa começa a ficar com o rosto chupado, começa a ficar com ancas maiores e, portanto, a formação do seu corpo contrapõe-se com a formação do seu corpo que tinha antes de ser doente. A ação pública, através das transformações das formas corporais, de um segredo que a doente tem o direito de não revelar aos outros, aos próximos, provoca neste ser inquietudes diversas. Mas em face destas inquietações, a senhora sai por cima diversos que ajudam a compor o corpo numa forma um pouco mais aproximada do seu corpo antes de ser atingido pela doença. Do batonzinho falso, tudo são intervenções criativas de modo a disfarçar os efeitos nocivos de uma toma prolongada da medicação. E discorre sobre diferentes tipos de vestuário que gosta de usar, onde bota objetos comprados em loja que lhe permite apresentar-se aos outros como se gosta de ver a si própria. Para não vos apresentar mais 2 slides sobre uma pesquisa que terminou em 2012 e que tratou justamente de fazer uma análise sobre as percepções que estudantes e professores em escolas portuguesas tinham sobre os sentimentos de injustiça, de desigualdade e de humilhação. Os exemplos são dados retirados de uma longa pesquisa realizada em 6 escolas secundárias portuguesas, onde o propósito foi observar e interpretar situações onde o injusto se combinava com o desigual e com o ser humilhado. A observação dentro de escolas e de conversas informais com os alunos, foi possível construir, cada cenário tem uma determinada história, que relatam momentos diversos de tensão e de turbulência que são habitualmente experienciados pelos estudantes nos estabelecimentos de ensino. O que se procurou neste questionário por cenários foi o de confrontar alunos e professores e solicitar-lhes justificações, uma vez que uma das questões que estava na mesa era justamente as suas concepções sobre a injustiça, sobre o modo como rearranjavam as situações revestidas por controvérsias, gerando tensões múltiplas. Hoje trago um conjunto de apreciações produzidas pelos professores, uma vez que temos vindo a apresentar, sobretudo, as apreciações dos alunos, a partir de 2 narrativas e como, através das suas avaliações, como profissionais, estes seres humanos justificam as formas como as qualificam a experimentar eles próprios as ocorrências que estão nas histórias.
críticas operadas pelos professores anunciam estas que vão do reconhecimento de uma governação dos corpos requer que o professor lhe fale a sós. Isto tem a ver com a narrativa de uma aula de ginástica, de educação física, em que uma jovem vem com um piercing e o professor, de uma forma violenta, pede à aluna que tire os piercing porque faz mal, porque se pode magoar. A posição dos professores face a esta história, há quem reconheça que uma governação dos corpos requer que o professor lhe fale a sós, política pública, que é inadequada no reconhecimento do próprio indivíduo como pessoa singular, uma vez que os objetos inscritos nos corpos lhe conferem direitos sobre si própria, à submissão da aluna à governação por regras padronizadas estabelecidas pela escola. O ocorrido é obrigação e portanto, a professora considera que é a obrigação do aluno falar primeiro com o professor. Há ainda uma terceira posicionamento que não considera imprópria a intervenção da aluna, considerando que esta tem o direito sobre o seu corpo e que a partir de uma gramática liberal, a liberdade individual é central, explique possíveis lesões como consequência do uso desses objetos, a responsabilidade de os tirar compete exclusivamente à própria aluna que os usa. Na última ocorrência, os docentes assumem igualmente gramáticas compostas, envolvendo modos plurais de agir, faça atenção à vida na escola entre dois colegas que são amigos e que um deles pergunta, diz-lhe que há uma colega que está ansiosa que seja namorada do amigo. E acaba por dizer ao amigo que é homossexual, que é gay. E o amigo não guarda o segredo e, portanto, espalha pela escola que o amigo é gay. Portanto, face a esta exposição pública de uma questão que é de cada um, nós confrontamos também alunos e professores. E, portanto, nesta ocorrência, os professores, gramáticas compostas envolvendo modos plurais de agir, faça atenção à vida na escola entre dois colegas que são amigos. Já pressupõe o direito à reserva. A relação sexual é uma questão do foro íntimo privado, mais do que uma questão particular, e a revelação causa sofrimento e discriminação nas turbulências escolares em que envolvem os alunos e em que alguns xingam o vulnerável, desqualificando-o como pessoa. Nesse sentido, um amigo tem que ser solícito, prestável, atencioso e compete à pessoa ter o direito de decisão de revelar ou não. Há aqui uma articulação entre uma gramática da solicitude e uma gramática liberal. Por outro lado, uma outra professora diz, no âmbito de categorias, e para que a categoria homossexual não seja discriminada nem desvalorizada, é fundamental a intervenção dos professores. Uma gramática cívica, justificando o assunto e falando dos direitos dos homossexuais e, portanto, da possibilidade destes de os reclamar. Finalmente, há quem assuma, também neste caso, uma gramática tipicamente liberal, o indivíduo tomar a decisão de revelar ou não a sua sexualidade, mesmo quando os atores são adolescentes e não importa quais as consequências da decisão de si como homossexual. Portanto, tentei montar com estas diferentes ocorrências de uma deslocação entre Portugal e o Brasil, como é que, perante situações diferentes, é possível compor o que é público e o que é privado e as tensões que, por vezes, se colocam nestas deslocações de um espaço para o outro. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Agora a Soraya.
imagens também que eu queria deixar rodando enquanto eu faço a apresentação. Não, isso não. Sim. Bom, esse título eu acabei dando ontem à noite, A Cidade Olímpica Clandestina. Mas está muito rápido, não sei porquê, meu computador então. E essas firulas aí também foram independentes da minha vontade. Computador, assim. Inicialmente eu ia intitular essa apresentação inspirada num artigo do TVNO, que está dentro do livro L'Action Plurielle, que é o capítulo Ferrantin de Renouveau, em que ele fala dos regimes de proximidade também, tentando pensar dentro dos movimentos sociais. E eu mudei para a Cidade Olímpica Clandestina porque essa apresentação modesta que eu vou fazer agora, ela resulta da pesquisa que nós realizamos durante os Jogos Olímpicos, né? Olímpica, essa cidade olímpica e o mega espetáculo também da crise política, do ponto de vista de grupos que são que conseguem criar seus espaços de existência trabalhando na clandestinidade. Ontem, eu acho que foi o Luiz Roberto que comentou, né, que boa parte do público que pôde acompanhar esses processos todos deflagrados, o processo de impeachment, sobretudo, né, não podia saber muito bem o que estava sendo articulado nos bastidores e mesmo narrado, né, oficialmente por alguns canais de TV. Mas esses variados processos, né, política brasileira, deflagrados por decisões políticas e escândalos de toda a natureza, ocuparam as nossas vidas em emissões televisionadas e ganharam uma existência espetacular. Esses sucessivos escândalos que expuseram o caráter determinante das trocas e negociações de interesses exclusivamente particulares na definição da política nacional, da vida política nacional, contudo, não afetaram, né, o evento olímpico em que viveu a cidade do Rio de Janeiro. Nem a alienação de todo o patrimônio nacional, energético, mineral, agrário, florestal, fabril, tecnológico e aéreo, né, como disse um senador consternado com o impeachment da presidenta, o espetáculo do mega evento olímpico. Enquanto em Brasília as coisas esquentavam, o Rio veio passando por transformações urbanas extraordinárias, com contratos, obras e projetos beneficiadores de conglomerados econômicos, bancos, empreiteiras, que eram a todo tempo denunciados e nem sempre esclarecidos. O escândalo foi uma das pedras na construção de uma cidade e de um país olímpico. O impacto da venda da cidade sobre a sua morfologia já era objeto da crítica formulada em vários movimentos sociais, e o efeito da mudança em lugares emblemáticos de certa vida urbana foi, sobretudo, o surgimento de uma monumentalidade que apagou um sem número de lugares facilitadores, né, entre aspas, de formas de vida urbana indesejáveis do ponto de vista do planejamento oficial. Desde a Vila Autódromo, que venceu de algum modo a luta ao ter enfrentado a prefeitura de maneira incansável durante a construção do Parque Olímpico, a orla que se estende do aeroporto Santos Dumont até a Praça Mauá, o proscênio do espetáculo das ruas durante o mega evento, de instalação da Pira do Povo e dos museus de marca da cidade olímpica, onde hoje circulam ciclistas, food trucks, VLT e o Sol. E uma noite olímpica, já depois da abertura dos Jogos, eu desci do VLT ali na Praça Mauá com duas mulheres que trabalharam como prostitutas a vida inteira naquele lugar. Em alguns segundos, elas não identificaram onde estávamos. Em frente ao terminal marítimo do Porto do Rio, terminal rodoviário, hoje o Museu de Arte do Rio. Não havia mais os pilares da perimetral, nem mais aquela noite do terminal de ônibus, da grande varanda do bar, dos trabalhadores do porto e das prostitutas. Festa permanente, uma multidão. Já na Praça Tiradentes, nas bordas da festa, lá onde ela era televisionada, era, ao contrário, a cidade olímpica.
as mesmas prostitutas de sempre, provenientes dos municípios da região metropolitana ou dos bairros da periferia distante. Do ponto de vista dessas mulheres, da esquina da praça com a rua Imperatriz Leopoldina, as Olimpíadas eram coisas distantes. E, aliás, graças às Olimpíadas, o movimento ali na praça não tinha melhorado. As Olimpíadas ali eram só referência como uma efeméride. Um marco qualquer de importância propiciavam um balanço das condições de vida na cidade e, sobretudo, nas ruas da cidade. Em uma pausa no trotuar, as mulheres gostavam de falar de suas vidas pessoais. Uma precisava de um remédio para osteoporose, outra comentava o falecimento da Elke Maravilha, considerada madrinha das prostitutas, né? E do seu velório, que aconteceu ali na tarde do dia anterior, em um dos teatros da praça. Outra elogiava o nosso trabalho, porque a gente estava fazendo essa pesquisa, né? Uma equipe de estudantes e colegas pesquisadores, elogiava o nosso trabalho, pois lhe parecia informativo e solidário. Faltava cliente, algumas comentavam o aumento dos assaltos na praça, e outras tantas prediziam que a conta da festa olímpica ainda ia chegar, afetando os serviços públicos, encarecendo os deslocamentos. Do mesmo modo como a cidade oficial falava em legado, exibindo feitos e monumentos, populações urbanas menos oficiais ou legais também falavam nele, considerando que a vida na cidade estava cara, difícil, e que em Brasília e na prefeitura do Rio estava cheio de ladrão, cheio desses clandestinos oficiais, né? De seus pontos de vista, o legado não era positivo para suas vidas em particular. Se ver, mas seria em uma cidade que não lhes era acessível e com a qual, face à grande valorização urbana, cada vez mais só poderia lhes pertencer clandestinamente. Assim, eu me perguntava, por exemplo, que experiências poderiam ser identificadas como sendo comuns à clandestinidade. Como eram percebidas, identificadas, definidas e denunciadas as inúmeras formas de opressão nacional, econômica, política, mas também de poder e liberdade a partir desse lugar em uma cidade socialmente tão contrastada e desigual. Maria um repertório de razões para resistir na cidade, reclamando o direito a ela, ou mais até precisamente, o direito às suas ruas, a partir de uma vida que se constrói em boa medida clandestinamente, e que tem nas ruas, muitas vezes, não só o seu espaço de trânsito, mas também de moradia e de trabalho. Sendo construídas possibilidades de existir socialmente a partir de um lugar criado pelo Estado e, ao mesmo tempo, por ele perseguido, sobretudo em um contexto temperado por mega-evento e crise política. Um regime de proximidade parece imperativo para aqueles que não podem agir à luz dos direitos. Para esses, o dito legado era um velho conhecido e vinha de muito longe. O legado era continuar não tocando no assunto, né, no assunto de interesse de uma categoria militante parcialmente reconhecida, todos os dias manter funcionando esse mercado não declarado, submetido aos arbítrios de um poder oficial, que ali sempre atuava de maneira, ao mesmo tempo, oficial e clandestina. Por ser assim, não declarado, clandestino, esse mercado seguia, na cidade olímpica, repleta de estrangeiros, mostrando-se ainda mais lucrativo para certos grupos de interesse que, por isso, efetivamente, o explora. No período dos Jogos, quando só frequentei a cidade olímpica em suas cenas de prostituição, esse foi o discurso mais audível pronunciado por prostitutas e outros trabalhadores das ruas do centro. Estão sendo prejudicados diretamente em seus trabalhos nas ruas, o comércio informal e a sua presença no espaço público. As ruas se manifestavam com o discurso de contestação construído à luz de uma grandeza cívica, onde a igualdade de todos face a um Estado democrático de direito era objeto e motivo, que também reclamava a ocupação das ruas. Estes preocupados com o espaço público acolhedor de valores republicanos, enquanto aqueles informais um espaço público surgido de um regime de proximidade. A organização da rua é um fenômeno público garantidor da diversidade e da segurança daqueles que nelas habitam e delas tiram seu sustento. Para estes, a participação se faz no cotidiano, promovendo uma segurança pública de fato, tal como no Catumbi, quando a rua vira casa. O livro escrito pelo Melo, né?
talvez como expressão da clandestinidade, que de algum modo permeia as muitas relações que fazem a cidade. Mais esclarecedor aqui seria, então, abordar o universo da prostituição não necessariamente pela venda do sexo ou o sexo pago, mas pelas relações clandestinas que o constituem. Pois o espetáculo, ambiguidade, clandestinidade são ingredientes que produzem diariamente uma cidade grande como o Rio, mas que se mostraram fundamentalmente explícitos nas ruas da cidade olímpica, quando a população saía às ruas como um público. Talvez sejam esses os ingredientes que permitem produzir um mega evento de fato. A multidão, enfim, se encontra na cidade, caracterizada em públicos. Então, já são variadas: econômica, cívica, sexual, afetiva. São públicas e são clandestinas. Podem ser publicizadas e precisam ser obscurecidas. Para um evento de tais proporções, significava realizar o projeto olímpico e criar agências exclusivas de controle, projetar intervenções urbanas, obras de infraestrutura, expansão imobiliária, novos modais de transporte, deslocamento de comunidades de moradores, e com essas remoções, realizar o embelezamento da cidade, distribuindo e descentralizando certas populações no entorno da cidade olímpica, segundo um critério de renda pautado especialmente pelos programas de crédito e financiamento habitacional. Desde o momento de preparação da cidade até a chegada dos atletas, da imprensa internacional e dos turistas, com suas línguas e suas moedas, um sem número de eventos acontecem, e entre eles inúmeras manifestações que